Salve, meu nome é Eduardo, eu tenho 63 anos e sou um artista de rua. Vivo de arte na rua há 43 anos, 44, por aí. Se contar os 2 anos que eu chamo de os anos micróbios, que foi a faculdade de rua na mendicância. Eu nasci filho de funcionários públicos, meu pai era coronel do Exército, minha mãe era funcionária da Previdência. E era uma vida bem enquadrada, vida de classe média, né? Meu pai foi subindo de cargo e foi subindo de patamar também de pouquinho em pouquinho. Então eu tive uma vida de classe média que foi indo para média alta e experimentando, fazendo as experiências da classe média. Uma coisa que me chamava muita atenção desde muito cedo era a presença de pobres nos caminhos. Eu morei na Tijuca por 2 anos e atrás da minha rua tinha uma favela. De vez em quando eu jogava bola num campinho que tinha na beira da favela. E eu me dava muito bem com os meninos, mas eu percebia diferenças que eu levava para dentro de casa e perguntava. Como eu perguntava também, por que tem mendigo na rua? Por que pobre está sempre servindo a gente? Por que a gente tem empregada? Por que as pessoas são tão pobres na favela? Eu lembro que uma vez minha mãe fez uma promessa e foi levar pão para a favela, eu fiquei horrorizado. E era terra, a favela era pior do que é hoje até. Tinha menos gente, tinha até gente que criava porco, galinha, talvez ainda tenha. Não era tão aglomerado, mas era vala negra, as casas eram rachadas, era de estuque, tinha meninos barrigudos, cheios de verminose, com os braços fininhos e catarro escorrendo. E eu me lembro de ter olhado no olho de um menino da minha idade e sair dali perturbado, perguntando para minha mãe. Mas logo eu percebi que os adultos não gostavam desse tipo de questão, né? Dão aquelas respostas que não respondem. Sempre foi assim, sempre vai ser, isso não é problema seu, trata da sua vida. E aquilo me incomodava. Meus amigos, meus conhecidos, o meu meio social, parecia que ninguém nem reparava. Mas eu prestava atenção e eu sentia que isso me tornava um pouco esquisito. Então eu evitava falar, mas nunca deixava de prestar atenção. Uma vez eu perguntei para minha mãe, por que eles não têm uma vida assim que nem a nossa? E ela me acusou de estar desrespeitando meu pai, desprezando meu pai, que se esforçava muito para me dar aquele patamar de vida e tal. Ou seja, era para não perguntar. Muito mais tarde eu soube que minha mãe, quando eu era criança, via a preocupação do meu pai, que ele falava que eu era um prato feito para os comunistas, com essa preocupação com os pobres. Na verdade, minha preocupação não é com os pobres, é com a pobreza, é com a sociedade, é com a injustiça. Antes era intuitivo, né? E eu fui tentando me enquadrar. Calei essas questões porque incomodavam, eu não queria incomodar, mas elas ficavam dentro de mim. Fiz um concurso para o Banco do Brasil com 15 anos de idade e passei 10 meses e tive em 3 sessões, fui transferido 3 vezes e fui vendo os mais velhos e fui vendo como eu não queria ser, como eram os valores lá dentro, era só dinheiro, compra, patrimônio, carro, investimento e não me parecia suficiente para querer da vida. No dia que alguém falou comigo, você tá feito, cara, sua vida tá aqui dentro, você vai viver o resto da vida dentro do Banco do Brasil, eu pedi demissão. Foi a primeira vez que me chamaram de maluco. Aliás, demoraram para me dar demissão, porque o gerente achou que eu estava desequilibrado e me deu 15 dias. Eu passei os 15 dias em casa, brincando, andando de bicicleta, jogando bola, indo para a escola, e voltei. E quando eu voltei no subgerente e pedi de novo a demissão. Aí ele me deu mais uma semana. Falou, vou te dar mais uma semana para você ir no psiquiatra, agora vai mesmo, hein? Cheguei lá, ele olhou para mim, falou, Eduardo, o que você está fazendo aqui? Falei, não, eu vim pedir um atestado de sanidade mental. Falou, por quê? Falei, porque eu pedi demissão e o subgerente não está acreditando que eu estou bom da cabeça. Falou, por que você pediu demissão? Aí eu expliquei para ele que não fazia sentido, que eu queria alguma coisa a mais da vida, que o banco estava me deprimindo, que as pessoas tinham projetos que me pareciam sem sentido, tinham valores que me pareciam pequenos, interesses que não me interessavam. E ele falou assim, olha, tudo certo. Não estranhe que todo mundo vai achar que você é louco. Você está pensando fora do padrão. O que você quer de mim? Eu falei, um atestado de sanidade mental. Ele me deu o atestado. Eu voltei para o banco, entreguei para o gerente, pedi demissão.
E ele ainda queria me dar mais uma licença. Falou, você ainda vai me agradecer. Seu futuro está aqui dentro. Aí eu olhei para ele, já estava já cansado, queria que ele me largasse. Apontei para ele mesmo, falei assim, esse futuro aí, prefiro a morte. Aí ele entendeu e com raiva assinou minha demissão e fui embora. E eu comecei a pensar, o que eu ia fazer da vida? Eu estava com 15 anos. Eu ia pensando, angustiado, o que fazer para satisfazer a família, né? De repente me deu uma luz, eu vou ser militar, claro. Eu já estudei no colégio militar, eu vivo no meio militar, meu pai é militar, eu sou sócio do Clube Naval, do Clube da Aeronáutica, do Círculo Militar, eu convivo com famílias de militares, fiz o concurso e entrei. A família deu graças a Deus, meu pai deu graças a Deus, eu entrei, só que eu estava só olhando lá dentro. O meu pai tinha uma ideia de exército que eu tive que constatar dentro do exército que estava equivocada, porque logo nos primeiros dias eu recebi instruções que me deram o que pensar. Um tenente, por exemplo, me dizia que o exército sempre mandou e sempre vai mandar nessa espelunca. Eu achei estranho aquilo, essa espelunca era o Brasil e o exército sempre mandou e sempre vai mandar. Isso era em 1977, então ainda estava durante o período militar da ditadura, né? Mas uma coisa que eu achei estranha, né? Eu tenho que calar minhas questões, calar minha consciência para ter regalia. Parece um mercado de consciências, né? Se você vende só consciência, você tem privilégios. Depois eu vi isso se aplicar em outras carreiras, em outras áreas da sociedade. E outra coisa que eu perguntei uma vez numa instrução é que era sobre a pátria, sobre o patriotismo, né? E o cara falou sobre hinos, sobre a origem dos hinos, a origem dos símbolos, as cores da bandeira, os brasões e as coisas, símbolos. E eu perguntei, mas tenente, e o povo, onde é que entra? E ele fez uma cara aborrecida e falou, o povo é uma massa amorfa e acéfala que tem que ser controlada para não se tornar perigosa. Aí eu parei. Falei, aqui não é meu lugar, porque aqui é uma ferramenta de controle da população. Eu vou ser uma peça nessa engrenagem para controlar a população. A partir dali eu já não queria mais ficar. Ali o problema já era a família. Que todo mundo estava certo de que eu iria ser militar como meu pai. Eduardo está na carreira do pai dele, todo mundo já esperava, filho de peixe, peixinho é. E eu já sabia que eu não queria ser militar. E eu não tinha coragem de falar. E fui seguindo até adoecer. Eu sentia repulsa, comecei a reparar na hierarquia, comecei a perceber como as pessoas estavam ali coagidas. Aí tive uma doença que ninguém descobriu o que era, um caroço no pescoço, fiquei cego de um olho, só vendo nuances com o outro olho. Fiquei 3 meses na enfermaria, ninguém descobriu o que era. Aí minha mãe arrumou um outro médico, pelo INPS na época, um cara civil, vocacionado, dava para ver no olhar, que mandou eu sentar e começou a perguntar da minha vida. Eu falei que não queria seguir carreira militar e que estava lá dentro para não magoar a família. E ele fez algumas perguntas e concluiu simplesmente, isso aí é angústia. Você parou de metabolizar iodo. Aí pegou na prateleira um remedinho e falou, toma isso aqui de manhã, na hora do almoço e à noite. E não pensa no exército. Eu falei, tá legal. E uma semana estava bom. Tinha sumido todos os sintomas. E eu voltei pro quartel. Quando eu entrei no quartel, eu senti, eu vou adoecer de novo. Tive que afrontar o meu pai. Eu sabia que eu não tinha diálogo com ele a respeito de sociedade, eu não podia ser sincero muitas vezes com meus valores. Ele queria impor os dele, e ele não conseguiu me convencer. E foi esquisito ver aquele monte de medalha assim, e o cara se emocionar, porque o filho ia sair do exército. Meu pai se aposentou e mudou para Vitória. Em Vitória eu tinha que fazer o cursinho pré-vestibular, né? O 3º ano em cursinho. E aí eles estavam com raiva de mim e me botaram no cursinho mais barato da cidade. Eu tinha nascido em Vitória e não conhecia. E aí, nesse cursinho, que eu fui entrar em contato com pessoas que vinham da escola pública. Eu nunca tinha convivido com estudantes da escola pública, eu sempre estudei em escola particular, escolas caras, né? Muito dispostos para aprontar, para brincar, o pessoal era valente, mas não sabia nada. Quando a gente fazia estudo em grupo, eu tinha que dar aula, os caras não sabiam. E eu não acreditava que eles não tiveram aquilo. Em alguma matéria assim, os caras, não, isso aqui ninguém ensinou pra gente. E eu dizia, não é possível, tá no currículo. Tem que ter ensinado, você não foi à aula, você estava matando a aula. E o cara, não ensinaram pra gente.
E em outros estudos isso se repetia, e eu não acreditava, vocês estavam matando a aula. Um dia o cara me trouxe uma prova do 3º ano do ensino médio. Falou, olha aqui uma prova do 3º ano. Eu li a prova e achei que era brincadeira. Comecei a conviver mais nos bairros pobres. E comecei a perceber que a relação entre os mais pobres era uma relação mais espontânea, parecia uma relação mais próxima, mais afetiva, mais transparente. E, além do mais, eu via problemas que apavoravam as pessoas da minha classe, e as pessoas conviviam com esses problemas sem horror, sem terror, sem sofrimento, todo mundo resolvia problemas, tinha muita criatividade. Comecei a observar mais as pessoas pobres, mas num patamar de igual para igual. Mas quando eu ia fazer vestibular, uma semana antes, eu não tinha feito a inscrição ainda, e meu pai veio me perguntar, né? Falta uma semana para terminar as inscrições do vestibular e eu não sei para que você vai fazer. E eu timidamente esbocei falando, eu pensei em fazer belas artes, foi um horror. Você é viado? Você é drogado? Você é vagabundo? Você não quer trabalhar? Qual é o seu problema? A arte é hobby, a arte não é trabalho de verdade, a arte não é profissão, tem que fazer uma profissão séria. Aí falei em casa, né, e direito tá bom para vocês? Ah, direito tudo bem. Então fiquei em Vitória para estudar direito e passei 10 meses na faculdade. E pela primeira vez eu vi pessoas da minha idade discutindo injustiças na sociedade. E como eu nunca tinha visto isso, eu achei que estava no meu lugar. É isso que eu quero, discutir as injustiças. Mas não demorou muito tempo para eu perceber que era só discussão, que havia várias correntes de pensamento, que os grupos ficavam brigando entre si dentro da universidade, enquanto que eu pegava a estrada, eu ia para o meio do mato, eu dormia no papelão, de vez em quando eu ficava num abrigo, numa periferia, numa casa pobre, num povoado, e convivia com os pobres bem de perto. E a turma de universitários não. Eles ficavam discutindo como conduzir as massas, cada um seguia um europeu. Aquilo não era uma luta social de verdade, aquilo era uma simulação universitária, que daí a pouco tempo todos aqueles caras iam estar com seus diplomas na mão e enquadrados em algum lugar da sociedade. E eu, no direito, rapidamente percebi que não era minha praia, né? Eu fui assistir um julgamento, não aguentei ver o que eu estava vendo, acabei preso por desacato ao juiz. Quer dizer, não era meu caminho não era por ali. Só que eu não sabia por onde eu iria, eu já tinha decepcionado a família fortemente quando eu saí do exército, e eu não queria causar uma decepção maior ainda, eu estava intuindo que eu causaria essa decepção. E demorei ainda para sair da faculdade. Bom, aí foi um período de decisão, né? Eu percebo que muita gente passa por essa fase. Eu tinha que decidir. Eu tinha expectativa familiar direta, tinha a expectativa familiar indireta, que eram os parentes, tinha a expectativa dos amigos, cada um na sua vida e com essa expectativa refletindo na minha vida também. E eu tinha que estar enquadrado. E eu já não queria mais me enquadrar. Eu achava que eu tinha muito privilégio, eu não queria estar entre os privilegiados, tinha muito pobre me servindo, eu ficava constrangido, eu me sentia destacado do meu meio, porque as pessoas usufruíam do serviço dos pobres com naturalidade, eu ficava constrangido. Deve ter algum sentido na vida em algum lugar, isso eu já sentia desde o Banco do Brasil, deve ter algum sentido em algum lugar. Não é possível que seja só isso, manter patrimônio, a gente não vai morrer no fim, a gente vai passar umas décadas aqui e depois vai embora. Não é possível que o objetivo da vida é esse que me colocaram, nessa expectativa toda. Vou ter um emprego medíocre. No exército eu já percebi que para eu manter meus privilégios eu tenho que vender minha consciência. Depois eu percebi que na área jurídica é a mesma coisa, na área médica é a mesma coisa. Se você se apega na sua consciência, se aferra na consciência e não abre mão de 1 milímetro da sua consciência, você passa a ser discriminado, perseguido, às vezes traído, mal visto. E eu pensava que tinha algum sentido em algum lugar e eu não sabia qual era. E nenhum mais velho me indicava. Todos diziam que isso era coisa da idade, que isso ia passar. Bom, não passou até hoje, já passei de 60 anos, até hoje não passou. Ele chama-se inconformação com a estrutura social, com a realidade social, né? Com essa sociedade injusta que tem no seu patamar de importância o interesse econômico e não o ser humano, como deveria ser. Mas isso eu formulei depois, na época era só intuição. Aí, logo num dos dias seguintes, eu encontrei com um velhinho empresário muito rico,
lá de Vitória, que ele morava numa mansão próxima ao prédio dos meus pais. Mas nesse dia eu estava saindo do prédio para ir para a universidade e ele estava sozinho com a enfermeira. E eu não sei o que deu nele. Ele falou: menino, senta aqui. Com a tal autoridade que eu sentei. E ele me falou durante uma meia hora. Resumindo assim, eu posso dizer assim: olha, pelo que eu me lembro, né? Eu fiz da minha vida tudo o que me disseram para fazer. Eu fiz o que os mais velhos disseram para eu fazer. Eu entrei numa faculdade de comércio exterior, me dediquei à faculdade. No final da faculdade, eu montei uma empresa com 2 colegas, uma empresa de exportação. E 2 ou 3 anos depois eu comprei a sociedade, fiquei sozinho na empresa e desenvolvi essa empresa. Casei e comecei a viajar o mundo para fazer negócios. Então eu viajei para a África, eu viajei para a Ásia, para vários países, viajei para a Europa, viajei para os Estados Unidos, para a América Latina, sempre fazendo negócio, o tempo passando e eu não percebendo, a empresa crescendo, cada vez mais trabalho, cada vez aumentando mais, de vento em popa, debaixo de muito elogio, o patrimônio aumentando, mas meus filhos estavam crescendo. De vez em quando eu percebia que meus filhos estavam crescendo e eu não estava convivendo com eles. Isso me dava um certo incômodo, uma certa culpa, mas eu me convencia de que eu estava trabalhando por eles, que a empresa seria o patrimônio que eu ia deixar para eles. Então era em nome deles que eu estava fazendo isso, que não estava podendo conviver com eles. Eu estava me enganando, o tempo continuou passando. Eu comecei a ter doença, fiquei diabético, tive vários outros problemas de saúde, pressão alta, virei cardíaco, até que depois dos 80 e tantos anos o médico chegou para mim e falou: você não pode mais trabalhar. E para mim a vida era trabalho, a minha vida era aquela empresa. Quando ele falou isso para mim, eu falei: mas eu não sei viver sem trabalhar. Ele falou: não, agora é hora de você descansar. Nesse momento eu percebi que a morte estava na minha frente, que a minha vida estava acabando, que a porta da morte estava bem na minha frente. Agora era só esperar para morrer, não podia mais trabalhar. Meus filhos já tomavam conta da empresa. Nesse momento eu olhei para trás, olhei para a minha vida e tudo tinha perdido sentido. Todos os valores que eu tinha já não valiam mais nada. Tudo o que eu queria naquele momento era afeto e a vida inteira eu desconfiei do afeto. Eu achava que todo mundo era interesseiro. Então eu não desenvolvi afetos, nem dos meus filhos, porque eu não convivi com eles. Hoje eu tenho que conviver com meus netos uma vez por ano e tenho que me entender com eles em inglês. E não há um afeto como eu sonhei em ter. Eu não dei valor a isso. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu passei a vida inteira correndo atrás de mentira. E só agora que eu estou diante da morte é que eu percebi que era mentira. E não dá tempo de fazer mais nada. As pessoas me veem como um empresário bem-sucedido, uma pessoa de sucesso, me olham com inveja. E eu aqui dentro me sinto um fracassado. A vida passou e eu não percebi. E eu vou embora com a sensação de vazio. Cara, minha cabeça latejava, formigava. Eu saí de perto desse cara e fui para a faculdade. Quando eu levantei com uma frase repetida na minha cabeça: isso não vai acontecer comigo. Eu não chego na idade desse cara com esse sentimento. Eu morro antes, mas não chego na idade desse cara sentindo o que ele está sentindo. Aí eu estava indo para a universidade, fui. Só que eu não fui para a sala de aula. Eu fui para a secretaria e pedi meus documentos para ir embora. Eu já estava percebendo que quem tinha mais dinheiro era cercado de puxa-saco, cercado de falsidade, cercado de interesse, de gente bajulando. E isso me dava horror. Eu queria saber o que era a vida. Eu queria entender a língua dos mais pobres. Eu percebia que os mais pobres eram mais felizes, tinham menos medo. Então, foi o que eu disse ao meu pai. Eu quero experimentar o que é não ter nada por um tempo. Eu peguei meus documentos e levei para o meu pai, né? Como quem vai pagar uma dívida. Ele tinha se aposentado do Exército, mas estava trabalhando na Celsa, que é a subsidiária capixaba da Eletrobras. Passou lá 3 anos. Então eu esperei ele chegar do trabalho e coloquei na frente dele. E ele não entendia. E uma hora ele falou: você não tem ambição nenhuma. E eu disse: pelo contrário, eu tenho uma ambição desmedida. Ninguém pode imaginar o tamanho da minha ambição, porque dinheiro, conforto, consideração social, patrimônio, para mim é pouco. É pouco. E aí ele falou: afinal de contas, o que você quer da vida? E eu não tinha pensado nisso, mas respondi de bate-pronto: eu quero tudo que eu puder levar.
evidentemente nada concreto, né? E aí ele travou, ele tomou um susto, ele não esperava essa resposta. Ele travou, pensou, baixou o tom e falou assim: você precisa de ajuda, você não está bem, vai num psicólogo, você está desequilibrado. E eu falei: eu acho que eu não preciso de um psicólogo, mas se você acha que eu preciso e vai pagar para eu ir, eu vou. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui peitando, não estou aqui entrando em rota de confronto. Eu só quero dispor da minha vida para fazer o que minha consciência diz, o que meu sentimento diz. E aí fui no psicólogo, que quando eu cheguei ele já estava esperando um desequilibrado, né? Porque meus pais se contrataram. E aí eu sentei e ele falou: qual é o problema? Eu falei: não, o problema sou eu. Eu estou saindo da faculdade e expliquei para ele da minha inconformação, da minha insatisfação, do meu sentimento de que eu estava indo numa direção frustrante, aquelas coisas que a sociedade tanto elogia, então tanto mostra para a gente como objetivos de vida não me satisfaziam nem de longe. Expliquei para ele todas as minhas angústias, encontro com o empresário, e ele ficou me olhando com o olho arregalado. Chegou um momento que eu falei: você acha que eu estou desequilibrado? Ele falou: não, de jeito nenhum, você está muito coerente. Eu falei: então por que você está me olhando com esse olho arregalado? Ele falou: não, porque eu nunca vi alguém tomar uma atitude dessa com tanta coerência. Eu falei: pois é, o seu trabalho é dizer para os meus pais que eu não estou desequilibrado, porque da minha boca eles não acreditam. Você, como tem diploma, né, psicólogo, é acadêmico, talvez eles acreditem em você. Engano meu, porque logo meus pais chegaram em casa dizendo que ele era um incompetente. E aí, num segundo passo, o meu pai me pediu para ir num psiquiatra. Eu falei: Eduardo, eu tenho um grande amigo meu que foi militar comigo, que hoje é psiquiatra, é diretor do Hospital Psiquiátrico de São Cristóvão, eu acho que você precisa ir nele. Você acha que eu tô doido, né? Ele falou: é. Aí eu fui no Rio, em São Cristóvão, fui no psiquiatra. Esse foi mais rápido do que o psicólogo. O psicólogo gastou 3 consultas para poder chegar à conclusão dele e meus pais chegarem às conclusões deles. Eu cheguei no Hospital de São Cristóvão, entrei, e a sala de espera era grande, cheia de gente, e gente realmente, visivelmente desequilibrada. Quando eu entrei, eu olhei em volta e falei: nossa, meus pais pensam que eu tô ruim mesmo. E aí eu fiquei ali em pé, nem sentei. Fiquei em pé, de braço cruzado, até passar uma enfermeira na direção da porta do doutor. Quando ela passou me olhando de uma forma estranha, assim. Claro, eu era o estranho ali, né? Ela passou, entrou, daqui a pouco ela abriu a porta e falou assim: você que é o filho do Marinho? Eu falei: sou. Entra aqui. Eu entrei. O psiquiatra era um velhinho, de cabelo branco, todo arrepiado. Eu gostei da imagem dele. E ele falou: senta aí. Qual é o problema? Eu falei: sou eu o problema. E expliquei. Logo ele me interrompeu e falou: não, já entendi. Olha, não espere que as pessoas pensem que você é são. Todo mundo vai achar que você está louco. Mas você viu aí fora a sala de espera? Eu falei: vi. Eu falei: pois é, eu tenho muito trabalho para fazer, eu não tenho tempo para perder com você. Pode ir embora. De noite eu ligo pro seu pai e digo que você não está doido. Eu falei: obrigado, fui embora. Aí no outro dia minha mãe me chamou, foi a vez dela. Eu não estava desequilibrado, eu não estava doido. Ela chegou para mim e falou assim: meu filho, eu conheço um padre exorcista lá na Penha, que você precisa ir nele. Quer dizer, se eu não estava desequilibrado nem doido, só podia estar endemoniado, né? E aí eu fui para ser dócil. Não adiantou nada, mas eu fui. E o padre realmente ele tinha alguma coisa de evidência, sabe? A pena que eu sinto é que ele mandou minha mãe sair de perto para falar comigo. E quando eu disse para ela o que ele conversou comigo, ela achou que era mentira. Ele disse que eu tinha uma vida muito difícil pela frente, mas uma vida muito bonita e que seria muito útil para as outras pessoas. Eu não entendi nada, mas achei ótimo. E aí saí dele, falei com a minha mãe, ela me chamou de mentiroso. E aí não teve jeito, eu fui para a estrada. A última frase que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto. Não nos procure em nenhuma hipótese. Se você for preso, fique preso. Se você quebrar uma perna, fica no hospital público. Você não conta mais com família, você não tem mais família. Logo eu percebi que eu tinha uma família bem maior. Mas ali foi meio chocante para mim. Porque eu falei: eu não esperava perder o contato completo com vocês. Eu esperava me comunicar, mandar cartas, dizer o que estava acontecendo, contar minhas experiências. E meu pai falou: não, a gente não está interessado em saber nada de você. Se você sair por essa porta, você para nós vai ser um filho morto mesmo. E aí eu fui. Décadas depois que eu fui entender que isso tinha sua razão de ser. Porque eu passei por situações que, se eu pudesse pedir socorro para alguém, eu teria pedido. Só que não tinha ninguém para pedir socorro mais. Eu incorporei que eu não tinha mais família com grana.
Eu nem lembrava mais. Nos primeiros tempos eu lembrava, refleti muito a respeito. Percebi que ele sofreu muito mais do que eu. Porque quando eu fui para a estrada, eu fui com essa mágoa, né, com essa tristeza, mas a vida me chamou para fora. Era muito acontecimento, era muita gente interessante. Eu estava no submundo, eu estava na beira da estrada, eu estava com as putas, com os ladrões, com os drogados, com os caminhoneiros, com os mais pobres, com os miseráveis, com os mendigos. Então era muita coisa acontecendo o tempo todo, muita história interessante. A vida ficou muito mais interessante, a vida ficou rica, porque a vida antes era rica de grana, mas era pobre de acontecimentos, era pobre de sentimentos, era pobre de compreensão, era pobre de solidariedade, era pobre de consciência. E ali não, ali eu estava numa vida riquíssima de acontecimentos, cada pessoa tinha uma história incrível para contar. Sabe? Eu fui confirmando como a sociedade sabota a maioria das pessoas, né? Observando como é que aconteceram as coisas na vida. E são pessoas que não têm para quem contar a vida, né? E quando eu chegava curioso, perguntando como é que foi a sua vida, como é que foi, você nasceu, você teve família, você não teve família, as pessoas se encantavam comigo e começavam a me contar de boa vontade. Eu ganhava o afeto das pessoas, as pessoas mais bizarras. Eu ouvi coisas bizarras assim: cara, eu gostei tanto de você, um bandido, cafetão de prostíbulo, trocando ideia, tomando a cerveja. Pô, gostei de você demais, rapaz, eu gostei tanto de você, queria que alguém mexesse com você, eu poder quebrar as pernas dele. E nossa, mano, você acha que eu ia ficar bem você quebrando a perna de alguém por minha causa, né? Quer dizer, é um afeto bizarro, porque o mundo é bizarro com essa gente, o Estado é bizarro com essa gente, a agressividade que a sociedade trata os de baixo é imperdoável. E a vida foi rolando, e eu comecei a entender as coisas, comecei a perceber a solidariedade dos de baixo, como ela é irrestrita. Até um dia que eu estava na mansão em Recife, que eu fui convidado por 2 mendigos mais velhos que estavam perto da escola de direito lá em Recife, que eles falaram assim: ô Maluquinho, eles me chamavam de Maluquinho. Maluquinho, vem dormir com a gente na mansão. E eu fui, a mansão era uma ruína, né? Tinha sido a mansão e estava em ruínas. E lá dentro tinha uns 30, fazendo fogueira, cozinhando macaxeira e mandioca, dividindo as coisas, trocando ideia, dando risada. E aí eu fui para um cantinho e fiquei observando, olhando como é que eles se relacionavam. E de repente me veio a noção de que eu estava entre as melhores pessoas que eu já tinha estado. Eu estava entre as pessoas mais solidárias. As que não tinham nada eram as mais solidárias. E fui pensando comigo, de repente é uma gente que foi roubada, é uma gente que foi sabotada. Eles tinham direito constitucional. O Estado não cumpre nem sua Constituição, o direito constitucional de ter boa alimentação, boa moradia, atendimento médico, o que fosse preciso. Isso é direito constitucional, está lá na Constituição, artigo 5º, artigo 6º, não deixa margem à dúvida. Simplesmente a sociedade não cumpre sua lei máxima, né? E ali naquela mansão foi a primeira vez que eu observei a sociedade como uma entidade criminosa, que rouba o direito da maioria da população, para colocar essa maioria em condições de miserabilidade para serem explorados ou para servir de ameaça para os pobres serem explorados. A miséria não é uma infelicidade, não é uma incompetência, não é uma fatalidade. A miséria é criada estrategicamente. Os bolsões de miséria servem para chantagear os pobres, para aceitarem qualquer condição de trabalho sem direitos ou com pouquíssimos direitos, para se deixarem explorar com medo de ir para a miséria. Então é preciso manter a miséria. E a miséria é uma prova material de crime de Estado contra a sua população. Você vê que coisa bizarra. Então eu estava me sentindo mais bem situado. As pessoas me viam, se algum conhecido me visse, ia ficar com pena, ficava horrorizado de ver eu deitado no papelão, dormindo, ou pedindo as coisas, ou depois que eu tive filho, vendendo de mês em mês ali barimbá, porque as pessoas acham isso humilhante, né? E abriu mão de todo o conforto. Não, cara. Não. Eu fui atrás do conforto verdadeiro, conforto interno, estar bem com a minha consciência. Então eu me senti cumprindo o que eu tinha que cumprir. Porque um dos pavores que eu tive foi passar pela vida e morrer em desacordo com a minha própria consciência. Eu acho que isso não é boa coisa. Alguma coisa me diz que isso não é legal. A gente tem que morrer de bem com a própria consciência. 2 anos pensando, observando, absorvendo e concluindo coisas sobre o mundo, e eu estava com necessidade de falar. Eu preciso falar, estava entalado. Tudo isso que eu estou pensando eu preciso colocar no trabalho. E aí aprendi a gravar chapa de metal, gravar com corrosivo. E nas gravações eu colocava as frases que me vinham à cabeça e as frases que eu encontrava. Uma das primeiras que eu fiz foi uma que eu achei no chão,
em Salvador, numa bolinha de papel, que era uma folha de caderno, que eu peguei no chão e li. Abri por curiosidade e tinha várias frases, e uma delas dizia assim: loucos abrirão caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios. Eu me identifiquei de imediato, porque eu fui chamado de louco quando eu quis entrar no Banco do Brasil, eu fui chamado de louco quando eu pedi demissão do Banco do Brasil, eu fui chamado de louco quando eu fiz concurso para o Exército, eu fui chamado de louco quando eu saí do Exército, quando eu pedi demissão do Exército, e eu fui chamado de louco quando eu larguei a faculdade. Então, essa frase bateu muito comigo e me incentivou a procurar uma maneira de botar no metal e fazer o artesanato falando, botar ideias. E aí acabei aprendendo e comecei a colocar, misturado lá nos brinquinhos, nas pulseiras, eu botava um brochinho ou outro que eu tinha que fazer de forma bem tosca, não tinha maçarico, eu tinha que improvisar tudo. E comecei a botar minha visão de mundo, minha opinião, questões, propostas, ironias, deboches, reflexões, tudo no trabalho, para dizer para o mundo o que eu estava sentindo. E isso causou uma alteração no meu relacionamento com as pessoas, porque eu estava vendendo material reflexivo. Então, quem gostava do meu material eram pessoas reflexivas. Eu perdi as minhas referências de classe que me defendiam das agressividades sociais. Eu passei a ser um miserável. Aí o mundo passou a ser sincero comigo. E isso que me chamou a atenção. Porque antes eu vivia uma vida falsa, uma vida fabricada, uma vida protegida, uma vida onde todo mundo estava preocupado com o meu bem-estar, todo mundo me amava, todo mundo era meu amigo, todo mundo estava preocupado comigo. Ali onde eu estava, não. Ali onde eu estava, eu era um suspeito, eu era um ralé, eu era uma ameaça, né? Eu era indesejável, eu era repelível, eu era sujo, eu era mal visto. Então, quando eu encontrava alguém que me sorria, esse sorriso era sincero. E as pessoas que sorriam por interesse já não me sorriam mais. Ou seja, acho que quando o interesseiro fecha a cara para mim, ele está me fazendo um favor, porque ele está sendo sincero comigo. Antes, quando eu chegava todo arrumado, o interesseiro também me sorria, eu não sabia quem era quem. Tinha uma barreira ali. Essa barreira surge quando o cara tem muita grana e surge violentamente, porque eu tentava transpor. As pessoas não tentam transpor, elas aceitam isso, aceitam os privilégios. E não percebem que o privilégio acaba cegando várias partes da realidade na visão. Porque o melhor ponto de observação de qualquer coisa, de qualquer situação, é a invisibilidade. Então, quando eu fiquei um invisível social, eu pude observar a sociedade com muito mais liberdade e com muito mais integridade, porque ninguém mais fingia para mim. Eu pude analisar a sociedade. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a quantidade de repetições, de pessoas que tinham muita grana dizendo para mim: cara, era para eu estar feliz, era para eu estar satisfeito da vida, eu tenho o maior patrimônio da minha família, eu sou admirado, e no entanto eu tenho um vazio no peito, eu tenho uma angústia, uma carência de alguma coisa que eu não sei o que é. E eu dizia: é porque isso não é o suficiente. Dinheiro, patrimônio, luxo, destaque, isso não é o suficiente. É pouco para querer da vida. Porque eu acho que as coisas mais importantes que a gente tem para tirar da vida, elas são abstratas. É o afeto, é a formação de consciência, é a troca com o mundo, é a utilidade coletiva, ser útil com os demais, ter criatividade. Essa é o abstrato. O abstrato é mais importante do que o concreto. É claro que o concreto é necessário para a gente estar vivendo, mas o que nós precisamos de matéria é muito pouco. Eu saía vendendo minhas reflexões, minhas questões, e isso foram 40 anos, né? Durante 30 anos, mais de 30 anos, eu fazia isso, e as exceções que eu encontrava gostavam muito. A maioria dava desprezo, e o desprezo nunca me incomodou, nunca me diminuiu em nada. A maioria dos lugares que eu ia, o desprezo era mantido. Era muito raro encontrar pessoas que me valorizassem, né? Mas pouco a pouco eu fui vendo que aquelas pessoas que valorizavam meu trabalho, que gostavam do que eu fazia, eram pessoas realmente mais reflexivas e, em geral, eram pessoas ligadas a movimento sindical, a algum partido de esquerda, né? Eu não gosto muito de usar esse negócio de esquerda e direita, não, porque me parece colonialismo mental, sabe? Esquerda e direita era um parlamento francês. A França é um estado colonizador dos mais cruéis. E nesse de esquerda e direita, a direita eram os aristocratas, os nobres, os que tinham sangue azul. E a esquerda eram os burgueses ricos, o pessoal dos burgos. Era gente com grana, não era o povo. O povo não estava representado ali na esquerda, mas estava mais próximo porque não era aristocrata, mas só por isso. Era uma questão nobiliárquica.
Mas tudo bem, eu falo esquerda e falo direita porque é o que se usa, né? Eu prefiro, na verdade, humanismo e empresarismo, e não esquerda e direita. Humanismo por quê? Porque eu acho que a sociedade ideal, na minha concepção, é aquela que tem o ser humano no seu patamar maior de importância. E nós estamos numa sociedade em que nesse patamar maior de importância está o interesse empresarial. Por isso nós estamos na sociedade empresarista, a mentalidade da direita, a mentalidade empresarista, né, que sustenta um monte de mentiras para justificar uma sociedade que é desumana, que é cruel, que é perversa, que é injusta, né? E o humanismo porque a gente está procurando beneficiar o ser humano. É uma sociedade que pretende ser humana. A gente está caminhando nesse sentido desde sempre. O caminho começou na noite dos tempos. A gente não percebe onde começou exatamente. E a gente olha para frente e não vê se vai terminar, quando vai terminar. A gente vê um caminho. Para mim é um caminho sem fim. E esse caminho vai na direção da sensibilização, da conscientização, da humanização, de uma sociedade harmônica, onde não haja abandonados, a nível planetário. Eu sei que parece ingênuo, mas eu conto com muitas gerações, eu não penso a pequeno prazo, porque todo mundo que eu vi querendo mudar o mundo foi questão de tempo para sentar e desistir. Eu encontrei vários colegas que eram revolucionários lá na faculdade, vários, não foram muitos, mas foram vários, e todos eles estavam frustrados, todos eles estavam desistentes, todos eles estavam conformados, e com a absurda ideia de que isso nunca vai mudar. Por quê? Porque eles queriam que mudasse do jeito que eles queriam, não é? O ego deles. Eu quero ver o mundo justo. Eu sei que eu não vou ver o mundo justo. Se eu quiser ver o mundo justo no meu tempo de vida, eu vou desistir também. Mas eu estou percebendo que é um processo muito maior do que uma vida. Uma vida é um passo numa caminhada infinita. Eu quero que o meu passo seja dado na direção que eu escolho, e não que a sociedade impõe. Essa é a diferença. Eu estou participando de um processo e me contento com a minha pequena parte, insignificante. Então eu acredito, eu sinto que o mundo está criando consciência, pouco a pouco, engatinhando ainda, e que vai levar muitas e muitas gerações. Eu estou trabalhando dentro do meu espaço de tempo, e estou passando para os mais novos de agora. Está vindo uma rapaziada nova, uma safra nova, com outro olhar, que não se explica por que são assim. Nascem já demonstrando outra índole, outras necessidades, outra forma de ver as coisas. Não são todos, mas são muitos. Isso faz a diferença dentro do coletivo. A gente vê a coisa em mutação. O mundo não está centrado no nosso ego. A gente tem que se adequar, a gente tem que perceber e buscar satisfação sem ilusão. A minha satisfação é estar dizendo o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, e soltando no mundo e vendo que isso tem proveito. Eu comecei a falar no meu trabalho por necessidade minha, interna. Passaram-se os anos, muitos anos, acho que uns 20 pelo menos, até eu encontrar uma pessoa em Saquarema que me reconheceu, olhou para o meu trabalho e olhou para mim e falou: cara, eu te conheço. Eu comprei um trabalho desse aqui lá em Salvador tem uns 20 anos, cara. Você parou na mesa, trocou uma ideia com a gente, e depois daquele papo, que eu tomei um monte de decisões na minha vida, cara, e eu era doido para te encontrar, para te agradecer. Aí eu vi que meu trabalho estava tendo uma função coletiva. Não era só para me satisfazer. Estava funcionando no meio da coletividade. Eu falei para ele: compadre, você usa o meu trabalho para refletir sobre a sua vida. Você toma decisões e melhora o seu nível de vida, a sua qualidade de vida, o seu sentimento em estar vivo. Ainda vem me agradecer. Eu que agradeço a você, mano, porque isso dá sentido à minha vida. E é esse o sentido que a vida foi tomando, sem eu pretender, porque eu acharia que isso seria pretensão. Eu acho pretensioso dizer: não, eu quero conscientizar as pessoas. É pretensioso, eu me sentiria pretensioso porque seria como se eu julgasse que a minha consciência chegou no patamar máximo, agora eu vou passar a ensinar os outros a se conscientizarem. Enquanto eu tenho noção de que a minha consciência está se desenvolvendo, não para de se desenvolver, eu não vejo final. Eu posso compartilhar minhas reflexões, mas eu não tenho a pretensão de conscientizar outras pessoas, porque ninguém conscientiza ninguém. Você oferece oportunidade de reflexão. Quem toma consciência toma por iniciativa própria, porque quer, porque tem disposição para isso, tem humildade para reconhecer visões erradas, valores errados e reformular isso tudo. Por isso também que eu digo que humildade não é uma virtude. Humildade é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de correção, de autocorreção. Você reconhece suas falhas para poder trabalhar nelas. Se você não reconhecer suas falhas, você permanece com elas. Então, a humildade
te dá a condição de reconhecer as suas falhas, de perceber que você erra. Todo mundo erra, aqui nesse mundo é todo mundo errante. Então não tem problema a gente errar, desde que a gente use o erro como aprendizado, para aprender. E quando eu entrei para expor, na primeira exposição coletiva, eu percebi que eu estava no meio que era o meio da minha infância. Aquele tipo de gente, aquele tipo de vocabulário, aqueles valores, aqueles comportamentos, eram os comportamentos que tinha na minha infância. Era a classe média alta, infância até a adolescência. E aí eu, na minha ingenuidade, pensei, não, agora eu tenho vivência para argumentar. Agora eu posso mostrar para essas pessoas que elas veem o mundo de forma equivocada. Porque lá na adolescência eu discutia, mas eu não tinha vivência. Então eu não tinha argumento. Eu intuía mais do que sabia. E ali eu já estava perto dos 40 anos, se é que já não tinha 40. E comecei a tentar explicar para as pessoas que o mundo não era assim como elas pensavam. E aí eu tive que dar de cara com a realidade de que ninguém alcança nenhuma explicação que não quer. Quando a pessoa não quer saber de uma realidade, quando ela nega essa realidade, se você tentar mostrar, você vai desequilibrar. A pessoa ela vai ficar braba, ela vai brigar, ela vai te xingar. Tanto que a pergunta que eu mais ouvi em galeria, durante os 4 anos que eu expus em galeria, era: você é comunista? E eu ria, porque eu conheço comunistas nos sindicatos, na rapaziada revolucionária, eu conheço um monte de comunista. Comunista mesmo, de carteirinha, que lê Karl Marx, é devoto de São Marx. E aí eu falava, não sou comunista, eu conheço um monte de comunistas, e se você perguntar para qualquer um deles se eu sou comunista, eles vão dizer que não. E a pessoa cortava o papo. Não, isso aí é papo de comunista. E eu tive problema até com um dono de galeria, que eu não podia falar aquelas coisas pro seu fulano, que compra 100 mil de quadro. Ou seja, as pessoas adaptam a conversa ao agrado do endinheirado. E eu não sei fazer isso. Eu não quero desagradar, mas eu também não vou agradar hipocritamente. Eu não vou fingir. Se o assunto é comigo, eu olho pro cara no olho. Eu não sinto inferioridade. Nunca senti. Com todo o desprezo que passou na minha frente, eu nunca senti inferioridade, porque o desprezo vinha de mentalidades convencionais, a mentalidade que eu conhecia, então não podia me afetar em nada. Tanto que depois de mais de 30 anos, passando por essas experiências, eu estava expondo na rua, já desenhos, serigrafia em papel, que é o que eu faço até hoje, quando apareceu uma câmera para me filmar. Era um casal de estudantes, que não era um casal, né? Era um cara e uma mina. E eles estavam fazendo um documentário de conclusão de curso. Era um trabalho de conclusão de curso sobre trabalhadores de rua. Eles tinham juntado o bruto todo o material de filmagem, entrevistado as pessoas e tal. E aí iam passar para a parte da edição. Então, quando eles terminaram a primeira etapa, eles resolveram comemorar e foram tomar uma cerveja lá em Santa Teresa. E eles estavam tomando cerveja quando me viram expondo à distância. Chegaram perto, ficaram curiosos, né? O cara expondo na rua e falando pra caramba, um monte de gente parando e conversando, trocando ideias, gesticulando. Eles chegaram perto para ver e gostaram do que viram. Me abordaram, falaram: a gente tá fazendo um documentário, me explicaram isso tudo que eu falei aqui e perguntaram se podiam trazer a câmera para me entrevistar na sequência. Eu falei: claro, se é para tratar dos meus assuntos, tá tranquilo, com câmera ou sem câmera, eu trato disso o tempo todo mesmo. E aí eles vieram e filmaram. Garantido para mim é a morte. Eu não quero ter vergonha da minha vida. Eu vou passar por aqui e vou sair. Eu não quero que minha vida seja usada para manutenção desse estado da sociedade. Eu não concordo com isso. Eu não sei o que eu vou fazer, mas sei o que eu não vou fazer. Eu não sabia o que era internet, não tinha computador, acho que eu não tinha nem celular. O primeiro celular foi minha filha, que morava nos Estados Unidos, que me deu. Achou um absurdo eu não ter um celular, me deu. Mas nessa época eu era totalmente analfabeto, né? Não que eu seja muito letrado em internet hoje, mas naquela época eu era completamente analfabeto. E aí os caras gravaram, botaram no YouTube, a coisa começou a voar, aí veio um outro cara com uma câmera, filmou e botou filósofo de rua. Eu tava já aparecendo nas redes, não tava nem sabendo. Comecei a encontrar gente que já tinha, eu vi você falando e tal. E dentro de onde eu tinha nascido, eu ia ter muito conforto, muita facilidade, ia ter muita regalia, mas não ia ter satisfação. Eu não ia estar satisfeito comigo mesmo, com a minha consciência. Porque eu tinha dentro de mim um sentimento muito forte de que a vida tem alguma coisa maior do que patrimônio, riqueza, estruturação externa. E era isso que eu queria buscar. E eu acabei encontrando sem querer. Porque não foi assim, achei o sentido da minha vida, não, simplesmente desapareceu aquele sentimento de falta de sentido.
desapareceu, porque a vida foi interessante, foi cheia de riquezas, mas riquezas dessas que a gente pode distribuir, que não diminui. E é isso, o valor está não só na percepção da ideia, mas na absorção dela e da colocação em prática. Porque para mim a coisa só tem valor se tem sentido prático, se resulta na prática cotidiana do dia a dia, no relacionamento com as pessoas, nos valores, nos objetivos de vida, nos comportamentos, né? Só tem valor assim. Então, é isso, bom proveito e um grande abraço para todo mundo.